dissessium premo. E lá em Timóteo, quando fala de fé, é descendem a fide. Né? Eu queria saber qual é o critério que ele usa para dizer que a apostasia aqui, sem o substantivo abstrato fé, é o abandono da fé. Qual é o critério que ele usa, né, gramatical, para poder, né, defender essa visão? Porque o próprio Daniel B. Wallace, Morgan de Free e muitos outros gramáticos renomados, embora alguns deles tenham entendimento que a apostasia, e aqui eles levam para Atos, para falar do texto de Moisés, etc. e tal, eles defendem que onde não há contexto, você não adiciona para não ferir o texto. Inclusive, no meu último livro que eu escrevi agora, eu desenvolvi a minha última tese, né, agora, a última que eu desenvolvi de outros, Deus vai me dar graça, que é justamente a tese a síndrome do contexto fantasma. Eu e meu amigo Eduardo Couto, nosso último livro, a gente trata sobre isso, a síndrome do contexto inexistente. Então, eu queria saber qual que é o critério que ele usa para dizer que aqui é abandono da fé, sendo que o texto não está dizendo. Só isso mesmo, obrigado. Só finalizando a tua Não, pergunta a respeito de quem irá testemunhar na grande tribulação, né? Quando Jesus disse que nós estamos no princípio das dores, aí lá no versículo 15, assim quando vocês virem o sacrilégio terrível, a abominação desoladora, em outra versão, do qual falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, quem estiver no telhado, não desça para tirar coisa alguma, quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que amamentarem. Orem para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Irmão Fábio, queria que você me respondesse uma pergunta também. Como os judeus eles irão testemunhar a respeito de Jesus na grande tribulação, se hoje eles não, na sua grande maioria, não se converteram ainda e vão deixar para se converter somente numa perseguição? Perfeito. O livro de Shemot, o livro de Êxodo, a partir do capítulo 13 para o capítulo 14, do verso 16, vai dizer que o símbolo da marca é dado a Israel, né, que é a marcação dos judeus. Essa marca é uma marca que é simbolizada na testa e na mão. Né? A promessa é para Israel marcar eles, sim, né? Perfeito. Essa promessa ela é refeita no livro de Ezequiel, quando vai fazer a separação dos servos fiéis, né, que eles são marcados, eles recebem essa marca. E o livro de Sofonias vai falar desse período de juízo, desde o capítulo 1 em diante, que é destinado para aquele povo. A profecia no livro de Salmos, quando a gente vai falar das profecias do tempo do fim, Deus está prometendo que vai levar o seu povo para o deserto e juntar os ímpios para tratar com eles por fora. Até aquela menção de Oséias, quando diz que o Senhor ele vai juntar os maus como junta a palha, né, e vai queimar e também pisar no lagar da sua ira, né, de Isaías 43 até Isaías 46. Então, a gente entende que o povo de Deus, ele foi chamado por Deus para essa salvação já desde o Shemot, né, que eles recebem essa marca, eles recebem esse selo lá no Apocalipse. Quais são os dois critérios principais que aparecem ali para a salvação? Numa visão cristã seria: morreram pelo testemunho que deram de Cristo. Só que existe um critério específico que aparece ali dentro do texto que se destaca, que é muito interessante, que é: quem são esses que são salvos? Que é o primeiro problema que a gente tem que resolver do João, que não conhece a própria igreja quando chega lá no céu. Esse é o primeiro problema. De alguns muitos outros. Não ignora o ponto de que o corpo místico também seja a igreja no conceito místico do que se converte. Só um segundo. Não, só concluir. E aí o que é que acontece? Se eles foram predestinados no sentido de chamados, aqui eu falo no sentido de chamados e não no sentido na visão calvinistas. E aqui eu tenho base de Êxodo 32 que diz que o nome de todo mundo da terra está colocado no livro, mas é apagado e rabiscado quando peca. Né, que é o calcanhar de Aquiles do calvinismo, é o texto mais forte. Nunca vi ninguém usando, mas é o texto mais forte que Êxodo tem. 32. 32 e diante. Né? É o calcanhar de Aquiles, aqui não é irrefutável. Né? Então o que é que acontece? Essa marca que é prometida no Êxodo, que hoje é usada em forma de tefili, na mão e na testa, que é usado em forma de talit, como cobertura, nas mãos também, que é o símbolo de 4 mãos, o talit e o kippá, que eles usam como símbolo, na verdade falava da profecia dos marcados que seriam selados, e eles são selados justamente nesse período, para que ali, em um dado momento, não aconteça nada com ele. Inclusive, esse é o primeiro ponto. É o que está também, apóstolo Fábio, em Apocalipse capítulo 7, que a gente falou aqui, né?
a partir do versículo 1, Sim. quando diz que o Senhor deu ordem ao anjo para não ferir a terra, Sim. enquanto todos os 144 mil fossem selados, né? Perfeito, perfeito. Muito bem. Foi até a pergunta que eu fiz para o Monsival, que ele respondeu de uma maneira um pouco diferente, mas entendi. Mas eu não vou dizer que ele não respondeu, porque assim, quando a gente vai para o debate, o pessoal diz assim, não respondeu minha pergunta. Respondeu, só que não agradou. Então, para dizer que ele não respondeu, ele respondeu, porém a pergunta dele não me agradou, que foi a questão do ajuntamento. A resposta. E outro ponto que ele falou aqui em cima disso, a questão da noiva, do verbo auristo indicativo ativo na terceira pessoa do singular que aparece como sentença já concluída, que é um problema que eles não conseguem resolver até hoje. As 2.000 transitais de manhã que não cabem em 3 anos e meio, que é outro problema. E na fala dele mesmo, quando ele falou que a profecia era uma coisa que ela tanto para o passado, presente como para o futuro, concordo. Só que aí ele tentou aplicar uma profecia que aconteceu com a igreja de Esmirna e outras igrejas lá, para atribuir que a igreja vai entrar na grande tribulação. E aí ele trouxe se cumpriu, né? Sim. E aí ele trouxe Noé, né? Que Noé e sua família foi guardado, mas ninguém morreu da família de Noé. Esse é o primeiro problema que a gente pensa. Depois, ele trouxe a fala em cima dessa fala dizendo: "Não, mas alguns morrem". Então isso soa um pouco contraditório. E para concluir, eu já passo a minha fala. Se ainda tem taças para ser derramadas depois que a igreja é arrebatada, a grande tribulação não acabou. Então seria mais lógico dizer que é um arrebatamento mesotribulacionista. E outra coisa, vale salientar, ele falou até sobre a questão dos mártires, eu tinha até me esquecido, agora você me lembrou, que a igreja, ao longo da história, desde o começo dela, né, quando Jesus iniciou o projeto da igreja ali com os apóstolos, depois de haver ressuscitado, Jesus deu as últimas instruções, né, durante os 40 dias que ele passou na terra. Desde o livro de Atos dos Apóstolos até os dias de hoje, a igreja passou por diversos períodos. Sim. E nós temos que entender uma coisa, irmão Simval, apóstolo Fábio, que uma coisa foi o período dos mártires da igreja. O período onde aqueles que professavam a fé em Cristo, eles tinham que morrer pelo testemunho de Cristo, como Pedro foi martirizado, Tiago foi martirizado, o próprio apóstolo Paulo, né, que foi um dos maiores ícones do cristianismo na história inteira e que até hoje, né, nos inspira por conta de suas cartas, que inclusive estão na Bíblia, né, as 13 epístolas paulinas que compõem a maior parte do Novo Testamento. O período dos mártires é totalmente diferente do período que nós vivemos hoje. Mas a igreja precisa ser atribulada. E se a gente contar do período em que a igreja começou, propriamente dita, na igreja primitiva, usando como base o relato de Atos dos Apóstolos, até os dias de hoje, meu irmão, você quer mais tribulação do que isso? É porque a igreja ela já tem um selo da salvação e não temos um respaldo bíblico onde a igreja vai receber uma nova marca para ela ser justificada, ou que ela precisa passar por esse processo específico para ser lavada. Né? É essa a questão. Então, se o selo da promessa da salvação é o Espírito Santo, a gente entende que não há necessidade da igreja entrar nesse período justamente por causa dos textos e das promessas que são feitas. Né? Obrigado. Tem mais uma pergunta, Wallace, aí no WhatsApp? Para quem é? Para o irmão Simval? Perfeitamente, pode soltar aí. Vai. Notei aí a resposta dele, não sei se serve aqui como um contraponto, se o senhor puder soltar aí. No caso, Apocalipse 7, eu não sei se ele prestou atenção, mas é o 6º selo. No capítulo 8, vai mostrar o 7º selo. E no 7º selo que diz que é entregue aos anjos as 7 trombetas. E pelo que eu vi no começo, ele falou que a igreja é arrebatada na última trombeta, que só vai aparecer no Apocalipse 11. Ele não arrebatou a igreja aí antes do tempo, tendo em vista que ele está arrebatando a igreja ainda no 6º selo, ainda tem o 7º selo. Então ele acabou arrebatando a igreja antecipada, ele virou um meso, conforme o apóstolo Baruque já havia falado. Não, eu falei que o arrebatamento aconteceu no capítulo 19. E aquele texto ali que aparece a grande multidão, a igreja ela vem da grande tribulação. Mas no 19 a igreja já está vindo, aí como é que a gente resolve isso? No 19 diz que a igreja se aprontou e está aguardando a vinda do noivo para o casamento. Não, no 19 o texto diz que já aconteceu. É o casamento. Não, o texto diz que já aconteceu, né? A expressão está no Maurício indicativo. A sua noiva já se aprontou, Sim. Mas não que o casamento já aconteceu. A expressão é que a sentença já é completada. Né? O texto original traz que a sentença já é completada. Visão, né? É porque o seguinte, texto diz. Não, é a gramática do texto original. Simval, é o que o texto original diz. Conforme o que o apóstolo Fábio explicou no início, na consideração inicial, quando nós falamos de bodas é a festa após o casamento.
Bodas não é a do festa antes festa do do casamento. A festa do casamento. Pois é, a festa do Não é a festa casamento depois do que casamento, já já aconteceu. é Mesmo que, necessariamente. mesmo que fosse, a Mesmo que sentença está fosse, já completa, ainda não aconteceu. dava. Mas ele falou, o irmão falou que eu disse que o arrebatamento aconteceu no capítulo 7. Eu não falei isso. Eu falei que ela acontece aqui no capítulo 19. A pergunta do... A pergunta do pastor aí. Não, ele falou Ele disse Apocalipse que eu respondi. 11. Não. Apocalipse 7, que é onde aparece a grande multidão. E eu disse que ali já aconteceu o arrebatamento. Eu disse, não. O arrebatamento da igreja acontece no capítulo Que é 19. os irmãos que João não conhece, mas são igreja, mas João não conhece na visão. Fica complicado. Vou lhe responder isso aí agora. Se João, meu irmão, não reconheceu nem Jesus que apareceu para ele, João ali estava num estado tão de TDAH. Mas por que ele não grande. reconheceu Jesus? Quem foi? Me mostra uma pessoa ele que não reconheceu reconheceu. Jesus depois de Jesus ressuscitado, que até as mulheres Como não reconheceram, João ninguém queria reconheceu. se ajoelhar aos pés do anjo. João estava tão atordoado que ele queria adorar o anjo. João disse, não faça Não, isso, irmão. homem. Isso aí é uma cultura semítica antiga, que quando o nome do Eterno está sobre um malar, automaticamente a pessoa se prostra. Josué também fez isso. Né? Esse Justamente. argumento não se sustenta, com todo respeito. Pronto, Justamente. vamos lá aqui. E há um problema também, irmão Sival, só interrompendo rapidinho, nessa questão que você falou aí sobre João não conhecer o próprio Jesus. Quando Jesus veio à Terra, Jesus não veio em toda a sua glória. Certo, Concorda? concordo. Jesus não veio em toda a sua glória. Ele Ele não deixou de só ser Deus. Ele só vai se manifestar Ele não na deixou sua de ser glória. Deus. Ele só né, vai conforme- se manifestar na sua glória e na sua vinda. Na E vida lá em dele, Apocalipse, para João, ele não se manifestou na sua glória? ele apareceu para João numa figura que João não... Descreva para mim aí a figura de Cristo se manifestando para João. Apocalipse capítulo 1. Cabelos brancos, peito... O um rosto, cinto cingido por o lombo cingido por um cinto de ouro, uma espada aguda saindo da sua boca, e olhos em chama de fogo, os pés como latão reluzente, uma figura totalmente aterrorizante. essa não é a verdadeira imagem de Cristo em toda a sua glória? Glorificado, sim. Mas por isso que João não reconheceu, porque quando ele apareceu... Não é a mesma coisa, apóstolo Fábio, de Mateus 17? Transfiguração? Mesma Mateus linguagem, 17, né? Mateus 17 fala que uma espada saía da sua boca. Não, mas fala que ele estava dessa mesma forma, só não cita Da mesma forma? a espada aguda. Vamos para Mateus 17 Glorificado. aqui. Vai lá. Inclusive, ele fala para os apóstolos que eles viriam a sua vinda, e Pedro entendeu Aí- que a aí vinda dá dele pra foi a entender, transfiguração. né? Dá-se a entender que existe vários níveis de glória. Porque ele ia aparecer de uma forma glorificada Não. no capítulo 1 de Apocalipse, que João não reconheceu. Mas existem vários tipos de glória. Pronto. O apóstolo Paulo, ele chega para os discípulos e ele diz Vamos lá, assim: nós estamos saindo aqui a do- minha glória do é foco. sofrer por vocês. Existe vários tipos de glória. Glória da palavra, revelação, etc e tal. Mas a glória da manifestação de Cristo é expressa na visão de João, E é em uma só. Apocalipse. Vamos lá, deixa eu responder a pergunta para vocês. Pronto, responde aí. Mateus 17. Já deixa aí. engatilhado aqui, responde aí. Em Daniel, capítulo 7, e o versículo 21. Nós iremos ler Mateus. Daniel 7, 21. Deixa ele responder a pergunta aí. É porque já sai do foco. Não, pode esse Mateus responder, 17 pode já responder é a outro pergunta aí. assunto. Pode responder a pergunta. Não é assunto, não é sobre pré nem pós-tribulacionismo. É glória. Concorda É glória. comigo ou Sim, ou não? sim. Então vamos lá, vamos responder a pergunta de vocês. Quem Isso são? aqui é um assunto que surgiu aqui, né? no Quem meio da- são os santos que passam pela grande tribulação? São judeus. Vamos ver aqui agora. É Daniel 7, 21. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava. Até que o ancião, Daniel 7. 7, 21. 21. Então o ancião que veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo, chegou a hora de eles tomarem posse do reino. E ele me deu a seguinte explicação. O quarto animal é o quarto reino que aparecerá na terra. O mesmo animal lá do Apocalipse 13. Sim, sim. Né? A besta que subiu da terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando e pisoteando. Os 10 chifres são os 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo. O mesmo contexto lá de 2 Tessalonicenses capítulo 2. Oprimirá os seus santos. Tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Aqui, Sim. respondendo a uma pergunta que o irmão Fábio fez, onde é que está escrito que a tribulação será 3 anos e meio?
mas o tribunal o julgará. Segura, varão. Vai ficar faltando dia, mas tudo bem, continue. Tá faltando O tribunal um o julgará, e o seu poder lhe será tirado e totalmente destruído para sempre. Então a soberania e o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. Aqui está, contextualizando Apocalipse 19. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Esse é o fim da visão. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa dos meus pensamentos, e o meu rosto empalideceu nas grandes... Mas guardei essas coisas comigo. Tanto Daniel como João, o nível de revelação que eles tiveram a respeito das últimas coisas, irmãos, foi tão aterrorizante que eles ficaram Sem forças. sem sentido, né? Sem forças. Existe até uma interpretação que diz que teve um arrebatamento de sentido, né? Que é a mesma palavra que é usada também para arrebatamento da igreja, que é raspazos, e no hebraico é lacar, Sim. né? Então, e também a mesma palavra que é usada no arrebatamento de Enoque, e também no arrebatamento de Elias. O arrebatamento de Elias é uma figura do arrebatamento da igreja. Quando foi que Elias foi arrebatado? Elias profetizou 3 anos e meio de sequidão, para não haver chuva, e ele mesmo sofreu na sua profecia, e depois ele foi levado ao céu. A figura de Elias é um prenúncio do arrebatamento da igreja. Elias foi levado ao céu numa carruagem de fogo. Então, a profecia a respeito de Daniel, capítulo 7, vai corroborar com o Mateus 24 e Apocalipse 19, mostrando que os santos receberão o reino apenas nos últimos... Esses santos aqui, você acha que são os judeus, apóstolo Fábio? Só corrigindo a palavra Behal, que aparece no aramaico, Daniel é aramaico, né? Daniel não é hebraico, mas tudo bem. Oi? Esses santos que o nosso amado irmão citou aqui, que aparecem a besta fazendo guerra contra eles e os vencendo, você acredita que sejam judeus? Sim, por quê? Porque Isaías, quando vai falar do remanescente, ali a gente mencionou no capítulo 10, versículo 22, Perguntando que 22 e 22, fica um pouco confuso, né? Mediador, irmão, ali. 22... Sou eu, irmã, sou eu aqui, ó. É porque o mediador também faz O mediador também debate. O mediador não é neutro, viu? Ó, É nada. Isaías 10, quando a gente vai trabalhar Isaías 10, 22, 23, o primeiro problema que a gente tem é do verso seguinte, de uma destruição sobre toda a terra. Então não tem como se esconder, né? Ele trouxe até uma fala mais atrás, porque fulano, Mateus não sei o que, o deserto e tal. Um problema para nós. Aqui no Brasil, aqui não tem deserto, é outro problema que a gente tem que resolver. Não tem deserto. Mas tudo bem. Aqui no Ceará, aqui onde eu moro, eu não conheço, a não ser as praias, né? E não é conhecido como deserto. Nós temos aqui né? o clima semiárido. Né? Não, Mas quer que a gente. Não, o problema não é isso. Aquela novela lá, a novela que são gravadas da Record, teve uns desertos aqui no Ceará que eles vieram gravar por aqui. Outro problema que a gente tem que resolver também é que nem todo lugar no mundo tem deserto, né? Tem outro problema. Então, tudo bem. Mas por que são santos? Os santos são judeus aqui. Existe algum texto, apóstolo Fábio, muitos. fale sobre isso? Muitos, por exemplo. Que os santos são Israel na grande tribulação? Sim. Por exemplo, o irmão Simval, ele trouxe uma colocação aí do período de 3 anos e meio de tribulação, né? Na verdade, né? Só que está destinado a ele mesmo o debate está ficando bom, o dinheiro está subindo, viu? Ele falou a própria quantidade de dias que tem. Essa profecia, irmão. Então eu queria saber onde é que ele... É porque assim, eu não sei se é o caso dele, mas o pós é assim. Não, essa parte aqui cabe aqui, essa parte não cabe. Tá entendendo? Eu acho então, que você está confundindo as profecias. São não, 70 semanas. Daniel, sim. Não são das 2.300 tardes de manhã. Deixa eu só não, nós estamos falando... Não, tá Desculpa, falando, esse período é o período destinado ao povo de Deus. A gente sabe disso. As 70 semanas a gente sabe que é uma profecia cíclica, que ela se cumpre no ano 70 e que ela vai ser reformulada ao completar a semana de Daniel dos 7 anos, que é o período de grande tribulação, seguido de tribulação e depois de grande tribulação. Então, mostrando que a quantidade de dias para bater e para fechar é essa. Eu não posso tirar. Essas profecias, eu entendo assim, que toda profecia, principalmente no que diz respeito a Daniel, que é escatológico, ela tem um panorama histórico, mas ela também tem um panorama espiritual.
O panorama histórico das profecias de Daniel já se cumpriram. O que falta cumprir, apóstolo Fábio, creio eu, seja o panorama espiritual das profecias de Daniel. Pronto, vamos lá. Agora vamos à questão gramatical do texto. Nós temos 4 palavras específicas que mostram Israel, 3 palavras específicas que mostram Israel como remanescente e uma palavra que mostra a igreja como remanescente. O problema já começa aqui. Isaías, quando ele vai falar sobre esses remanescentes no texto hebraico, você vai trabalhar a Septuaginta, que é a tradução do texto hebraico para o texto grego, ela bate e confere perfeitamente com a citação do apóstolo Paulo no livro de Romanos, quando ele vai dizer, essa citação é muito conhecida, eu nem vou abrir o texto, ainda que o remanescente de Israel seja numeroso como a areia do mar, ainda que Israel seja numeroso como a areia do mar, somente o remanescente será salvo. Qual é o problema que a gente tem aqui, quando é apresentado esses santos de Deus como remanescente e os santos igreja como remanescente? Porque para os santos, no sentido de igreja, como remanescente, o termo que vai aparecer ali, que nós vamos encontrar, se eu não me engano, acredito que seja o termo perileipo. Esse termo ele se aplica a pessoas que estão vivas